Olá, paz do Senhor, eu sou o Robert do Teologia e Você. E hoje quero vos apresentar comentário bíblico MacArthur, Gênesis a Apocalipse. Com esse comentário bíblico do MacArthur, demonstra um pouco da sua grande maturidade, depois de muito tempo de pesquisa, já que ele é um grande teólogo que escreveu mais de 150 livros. Olha a belezura, esse material é da Thomas Nelson, tá? Comentário bíblico John MacArthur. E ele é considerado um dos teólogos mais influentes e líderes cristãos da atualidade, embora o Wikipedia e vários outros digam que ele seja um cristão fundamentalista. Mas por quê? Porque ele não negociou a fé dele, tá? Ele é um homem de muita coragem. Então, assim, homem, um norte-americano, pastor na Grace Community Church em Sun Valley, Califórnia, dirige o ministério eletrônico Grace to You, com as transmissões de rádio nos Estados Unidos e outros países de língua inglesa, e tem mais de 9 milhões de exemplares vendidos no mundo. MacArthur é o autor, né, da Outra Face, a parábola do filho pródigo, 12 homens extraordinariamente comuns, 12 mulheres extraordinariamente comuns, Uma Vida Perfeita e o Manual Bíblico MacArthur, todos publicados também pela Thomas Nelson. Além de vários outros, são 150 livros. Vamos fazer um review desse comentário, sem falar que ele tem um ótimo custo-benefício, viu? Muito barato e uma teologia muito segura também. Vamos nessa? Então vamos lá, pessoal. Gênesis Apocalipse, versículo por versículo, comentário bíblico. Sabe o que me chamou muita atenção nesse texto aqui? É que esse comentário bíblico do MacArthur, olha que belezura, a textura desse... Ó, só não gostei tanto da página que a Thomas Nelson está colocando agora para baratear, né? Uma página meio amarelada. Mas, assim, interessante desse comentário bíblico é que ele tem muito a pegada da Bíblia, Bíblia de estudo. Parece muito uma Bíblia. Na verdade, eu considero isso aqui uma Bíblia de estudo, viu? Achei muito interessante. O material do John MacArthur, olha, as produções. Ele tem um sumário, como na Bíblia, né? E nesse sumário ele vai fazendo aqui uma ordem de tudo, tá? Depois ele vem aqui com um prefácio, falando um pouco, né? Sobre um contexto e tal. Depois ele vem sobre a natureza e o propósito da Bíblia. Aqui ele estabelece bem as suas doutrinas de fé cristã, né? Sobre a criação, tudo certinho. Todo esse contexto. Depois ele vem aqui, ó, a revelação do caráter de Deus de forma sistemática. Depois a revelação do juízo, pecado e desobediência, a revelação da bênção divina. Então tem uma teologia muito densa, tá? Os ensinamentos como chave da Bíblia. O que é aquele trabalho? Olha, Deus, ensinamos que Deus existe, ensinamos que existe um único Deus vivo e verdadeiro. Depois ele vem falar do Deus Pai, da Trindade, depois o Deus Filho. Então ele estabelece bem a doutrina para quem lê MacArthur entender de que se trata. Quem é MacArthur e a seriedade que ele tem com a Bíblia, tá? Então depois o homem. Aí ele te dá uma aula de teologia sistemática do básico, que toda pessoa quando aceita Jesus precisa num discipulado aprender, tá? Mas de forma bem consistente. A igreja, o que é a igreja, os anjos caídos, os anjos, as últimas coisas, os mortos, né? O arrebatamento da igreja, o período da tribulação. Olha, até o arrebatamento o MacArthur prega, viu? Julgamentos dos perdidos, eternidade. Aí vem, estudando a palavra de Deus. Ele vai te ensinar porque a palavra é tão completa. Isso aqui é ótimo para quem dá aula de escola bíblica, quem precisa de uma boa base, de fundamento de estudo bíblico. Muito confiável, acho que qualquer igreja aceita esse tipo de material, independente da doutrina, por conta da confiabilidade do texto que o MacArthur faz para você, tá? A aplicação, como relacionar, avaliar, entender. Ele te dá uma aula. Depois ele vem com os livros da Bíblia, né? Um sumário como de qualquer Bíblia. Aí depois as tabelas e mapas, eles têm muitos mapas, tá? Olha, tabelas, mapas e artigos dos livros da Bíblia. Você vai ver que tem muita coisa, ó. Aqui ele deixa tudo organizado de todos os livros da Bíblia. Depois ele vem com lista de estudo de palavras.
Para você um pequeno dicionáriozinho com as palavras, um comentário bíblico. Depois um progresso da revelação. Aqui ele tenta criar um contexto, né, para dizer quem foi ou em que datação possível seja, né? Aí já é uma questão mais da tradição. Dá uma introdução ao Pentateuco, depois ao primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. O autor não se identifica em Gênesis. Gênesis termina com quase 3 séculos do nascimento de Moisés. Aí ele vai falando aqui toda a base fundamental que ele tem sobre essas questões, o sumário. E aí depois ele vem versículo por versículo. Versículo por versículo. Olha como é extenso. Você tem uma leitura de Bíblia aqui fiel, ó. Bem extenso. E é muito interessante, por exemplo, em Êxodo, quero pular para Números. Você tem aqui o mesmo contexto de uma Bíblia. Parece que você está abrindo sua Bíblia de estudo normal. Só que, claro, com muitos comentários, muitas concordâncias, muitas palavras-chave. Então, há muitas bases para estudo. Então, o MacArthur, ele deixou, eu gostei dessa forma prática que ele deixou o comentário bíblico, que ele ficou muito acessível a um leitor comum de Bíblia. Tá? Muito bom, super recomendo o comentário bíblico John MacArthur. Tá super barato. Esse aqui eu peguei numa bagatela, eu acho que no Mercado Livre, coisa de R$ 125, R$ 135. Vou mandar o link para vocês. Um abraço.